muito boa noite para você. O Tati Notícias já está no ar e você vê agora alguns destaques do nosso jornal de hoje. Produtos estão em falta em supermercados da região por causa de bloqueio em estradas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Polícia busca por criminosos que falsificavam cervejas em São José dos Campos. Ubatuba começa a cobrar neste mês taxa ambiental de turistas. E nesse final de semana tem virada cultural em São José. E a gente começa a edição de hoje falando do impacto dos protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Apesar das rodovias da região não estarem mais ocupadas, os supermercados sentem a falta de alguns itens nas prateleiras que não chegaram por causa dos bloqueios nas estradas. A prateleira, que geralmente estaria abastecida, estava assim, com espaço vazio. No setor de frutas, as opções também já não eram como na semana passada. O bloqueio da passagem de caminhões pelas estradas que cortam a região causou transtornos para o abastecimento do comércio. O seu Sebastião mesmo sentiu falta de alguns produtos que precisava levar para casa. Vi lá que estava faltando, era maionese. Tinha algumas, muito pouca quantidade, então já não tinha aquela opção para você escolher. A promessa é de que logo chegaria. Estava chegando, que desbloquearam o caminhão, aí já estava chegando já. As manifestações feitas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro prejudicaram o abastecimento em pelo menos 8 regiões do país. Isso segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Em diversas lojas, a falta de itens já é percebida. Nesse supermercado de São José dos Campos, por exemplo, a remessa de itens de higiene pessoal, que geralmente é feita sempre às terças-feiras, foi atrasada em 2 dias. Para o proprietário do estabelecimento, alguns setores, como o de laticínios, por exemplo, não chegou a ser afetado, já que a região do Vale do Paraíba concentra parte da produção leiteira e de derivados. Somente o leite saquinho, que a gente fala, o leite in natura, esse a gente teve atrasos, mas não teve falta. Porque a gente está na região, você tem rotas alternativas saindo da Dutra, né? Mas, por exemplo, o leite em caixinha, quem tinha pedidos para receber, ele está em atraso, então ainda não chegou. Mas, segundo o vice-presidente da Abras, os impactos em função dos atos antidemocráticos já chega a 70% das lojas nas regiões onde houve registros de mobilizações. Mais de 70% das lojas já estão com problema de abastecimento. Normalmente, no final de semana, que é o sábado e domingo, são os 2 dias maiores de consumo, onde as famílias vão ao supermercado exatamente para fazer a compra aí para o seu consumo. Ainda segundo o levantamento feito pela entidade, a tendência é que os comércios menores sintam mais com a falta de mercadorias, já que não costumam trabalhar com grandes estoques. As áreas mais afetadas é frios, legumes e verduras, depois a área de açougue, frios e laticínios, a área de mercearia e depois a área de panificação, a área de padaria. A expectativa depois do fim dos bloqueios é de que em 2 dias os estoques sejam regularizados. O CEAGESP também sentiu esse impacto, viu? Na última terça-feira, a entrada de mercadorias teve uma queda de 50%. Mais cedo, a Ariane Caldas esteve na unidade de São José dos Campos para ver, como está a situação por lá. O CEAGESP de São José dos Campos chegou a sentir reflexos da paralisação no abastecimento de produtos. Ao longo da semana, a gente sentiu o reflexo na quarta-feira, Então, as manifestações começaram a se intensificar na segunda-feira, já durante o dia. E a partir de quarta-feira, a gente já não tinha mais mercadoria aqui, por conta do desabastecimento. Com a oferta de produtos reduzida, os comerciantes sentiram também uma diminuição nas vendas. Nossa comercialização é de terça para quarta-feira, então nessa madrugada da quarta-feira não tinha mercadoria, não tinha comprador. Um volume muito abaixo de 50% do normal. Nesta sexta-feira, a entrada e saída de frutas, verduras e legumes já estava normalizada e o movimento também. Com a liberação das estradas já na quinta-feira, a gente já começou a normalizar, então a mercadoria começou a chegar aqui normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo. E a Polícia Civil de São José dos Campos continua as investigações para identificar e prender os criminosos que mantinham na cidade um galpão para falsificar cervejas. Mais de 10 mil garrafas adulteradas foram apreendidas.
De acordo com a polícia, os criminosos trocavam os rótulos e as tampas das bebidas mais baratas pelas mais famosas e caras. Foi muito bem feito, além de ser artesanal, mas muito bem feito, até porque rótulos, até então aparentemente verdadeiros, tampinhas verdadeiras, então eles tiravam o rótulo e a tampinha da cerveja, né, mais com qualidade inferior, e colocavam aqueles produtos como se fosse a cerveja mais cara. E esse manuseio, tudo artesanal, mas é um manuseio perigoso que pode pôr em risco a vida, a saúde, é nocivo à saúde pública. No primeiro momento, a gente não sabe se essas cervejas são oriundas de furto e roubo anterior. A gente prevê que não, né? Só que o destinatário sempre tem um receptador. Nós já temos em mente alguns indícios de algumas distribuidoras, bem como alguns supermercados que adquiriram essa cerveja. Agora, o que falta à nossa investigação, se saber se comprar dolosamente, pactuaram com isso, ou também foram iludidos, assim como muitos consumidores que acontece aí na região aqui do Vale Paraíba. No galpão que funcionava no bairro Coqueiro, foram encontrados também colchões e uma cozinha, indícios de que os criminosos também moravam no local. Nós temos logo de cara um crime contra a relação de consumo, temos também um crime contra a saúde pública, previsto no 272 do Código Penal. Também nós temos a ver o crime contra a propriedade imaterial, cuja a vítima seria a Ambev, né? E tudo isso será traçado uma organização criminosa também, só que eu dependo dos elementos constitutivos para poder tipificar melhor essa ocorrência. Primeira pausa e a gente já volta para falar que Ubatuba vai começar a cobrar uma taxa ambiental para os turistas que entrarem na cidade. Fica aí. São José dos Campos registrou só nesse ano 72 casos de meningite. O último diagnóstico foi confirmado nesta semana pela Secretaria de Saúde da cidade. O diagnóstico foi de um aluno de uma escola municipal de São José. Ele está internado desde o dia 23 de outubro no Hospital da Vila Industrial. Os familiares da criança foram medicados e orientados pela Secretaria de Saúde do município sobre os cuidados necessários para assegurar o bloqueio da doença. São José dos Campos já registrou 3 mortes por meningite B neste ano. Apesar disso, a Secretaria de Saúde informou que não há risco de surto ou epidemia da doença no município. A meningite é uma doença de transmissão respiratória. Então, todas as doenças de transmissão respiratória, como resfriados, gripes, o Covid, o que a gente tem que fazer primordialmente? É sempre estar com o ambiente arejado, janelas abertas, lavar sempre bem as mãos, evitar de tossir ou espirrar assim, perto de outras pessoas. Qual é o quadro clínico da meningite? É febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, né? E a criança fica prostrada. A criança ou adulto fica prostrado. Nessa situação, deve procurar a orientação médica para que o médico vai avaliar, vai examinar e vai ver se colhe o exame para fazer diagnóstico de meningite. E após 2 anos de espera, as obras da Via Jaguari em São José devem sair. A CETESB liberou nesta semana a licença ambiental para o início dos trabalhos. A obra da Via Jaguari vai ligar a região norte ao centro de São José dos Campos. O prazo para execução é de 24 meses e o projeto vai ser dividido em 2 trechos. A obra inclui a implantação da via entre as 3 estradas do Jaguari e da Petibon, construção de ponte e recapeamento. Foi uma espera longa por parte do município, a gente participou de bastante reuniões, mas eles exigiam algumas alternativas locacionais do traçado. No final das contas, o traçado que está aprovado é o mesmo da concepção inicial e aí a gente conseguiu reabrir a contratação dessa obra. O novo acesso ao centro deve diminuir o tráfego de caminhões nas ruas dos bairros da região norte. O ponto focal dela era a gente conseguir retirar os veículos de carga, veículo pesado que passa por dentro da parte da Zona Norte ali, né? Alto de Santana, enfim, e fazer esse deslocamento pela Via Norte, acessando a Via Jaguari e chegando nas extremidades que dão sul de Minas, pela Estrada Juca de Carvalho, podendo também acessar a SP50. Então, o objetivo principal dela é tirar os veículos pesados do trânsito local. E após ser adiada 3 vezes, a taxa de preservação ambiental de Ubatuba deve começar a ser cobrada no dia 10 de novembro. Os valores variam de acordo com o tipo de veículo, que vão desde R$ 3,50 a R$ 92.
um paraíso sob o céu. Ubatuba é o destino de muitos turistas para curtir as praias do litoral norte. Contudo, o excesso de pessoas na alta temporada tem preocupado a gestão pública, que decidiu aplicar uma regra polêmica na cidade. A partir do dia 10 de novembro, Ubatuba começará a cobrar uma taxa de proteção ambiental para os visitantes. Ângela sempre vem de Campinas com a família e não gostou nada dessa novidade. Eu acho errado, porque assim, a gente já vem, né, já gasta bastante, né, nos lugares que a gente vai. Eu acho um absurdo e eu acho que espanta um pouco a gente, sim. O secretário de Meio Ambiente de Ubatuba explica que a taxa foi criada para reduzir o impacto ambiental que o turismo causa na cidade. Ubatuba hoje é uma das cidades mais procuradas para turismo e esse turismo tem destruído a cidade. E a oportunidade dessa transformação de poder proporcionar, investir em infraestrutura turística que garanta uma qualidade do turismo e também proteja o meio ambiente. Todo o monitoramento é feito por essas câmeras que estão espalhadas em todo o trecho da rodovia Rio Santos, dentro da cidade de Ubatuba. Essas imagens são recolhidas e levadas para uma central, onde lá sim é feita uma análise para diferenciar os veículos dos moradores dos turistas. As taxas serão cobradas de acordo com o tipo de veículo. Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor pagam uma taxa de R$ 3,50. Veículos de passeio pagam R$ 13. Utilitários, como caminhonetes e furgões, pagam R$ 19,50. Vans, R$ 39. Micro-ônibus e caminhões, R$ 59. E os ônibus pagam R$ 92. Vale lembrar que essa taxa só será cobrada do veículo não cadastrado que permanecer por mais de 4 horas em território ubatubense. Mas outra questão que levanta muitos questionamentos é como será feita a cobrança dessa taxa. Preferencialmente os meios eletrônicos, tais quais os adesivos que se colocam em carro para passagem, pedágio e estacionamento. Também a compra antecipada através do site ou do aplicativo de diárias que poderão ser utilizadas na medida que você for ficando em Ubatuba, mas também na emissão de boleto ou pagamento com cartão de crédito no nosso aplicativo ou diretamente no nosso site. Sem esquecer que temos bases espalhadas pela cidade, nas rodovias e no centro, onde você poderá pagar através de cartão de crédito e também emitir um boleto para pagamento bancário. Para os moradores, a situação é diferente. É necessário realizar um cadastro na concessionária para conseguir a isenção, podendo incluir até 3 veículos. Dona Marlene teve alguns problemas para conseguir efetuar o cadastro. Chegando aqui é uma exigência assim absurda, sabe? A gente está com o carnê do IPTU no meu nome, pago, conta de luz, e eles exigem coisas desnecessárias. Pensando nesses impasses, a concessionária também está com um processo diferenciado para atender os munícipes. Todo aquele caso que for omisso à lei, ou seja, ele não pertence a nenhum dos grupos, não consegue comprovar que pertence a algum dos grupos previstos na lei, ele pode fazer um e-mail para nós, através do contato @ecobatuba.com.br, e nesse e-mail explicar o seu caso e anexar, por favor, a quantidade máxima de documentos para que a gente encaminhe ao poder concedente e lá a equipe julgadora avaliará se sim ou não, mas geralmente a gente acaba dando sim a isenção. E o final de semana está chegando e se sua programação inclui cobertor e chocolate quente, saiba que a previsão do tempo vai colaborar, tá? O sol até aparece durante o dia, mas entre nuvens. Tem ainda a possibilidade daquela chuvinha boa para ficar em casa descansando, sabe? No sábado, então, em Taubaté, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 25 graus. Já em Guará, um pouquinho mais gelado, mínima de 7 e máxima de 25 graus. Já na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, o termômetro fica entre 8 e 20 graus. Na praia, em Caraguá, a mínima fica entre 11 e máxima de 23 graus. Mais um intervalo e já uma reportagem sobre o Dia do Veganismo. Será que dá para se alimentar de maneira gostosa e saudável sem proteína animal? Fica aí que no próximo bloco eu te conto. O Dia Mundial do Veganismo foi comemorado em 1º de novembro.
Nessa semana, eu fui conhecer um pouco mais sobre a alimentação dessas pessoas e provar que ela pode ser ao mesmo tempo gostosa e saudável. A Lázara, dona dessa loja de produtos veganos, começou a fazer comida sem carne por causa de uma necessidade pessoal. Ela queria mostrar para os amigos que era possível se alimentar de maneira gostosa sem consumir proteína animal. Foi aí que ela viu a oportunidade de empreender em um mercado promissor. Começaram a me pedir para fazer as marmitinhas, foi aí que eu vi um nicho de ajudar o mercado vegano a crescer. Muitos clientes chegam até nós buscando mesmo uma alimentação mais saudável, pensando na saúde em si, mas acabam se apaixonando pelo veganismo. É neste freezer aqui que ficam as marmitinhas, que são o carro-chefe aqui da loja vegana. É aqui nessa embalagem, que também é ecológica, que vem uma refeição completa. Essa aqui, gente, é de peixe vegano com batatas e pimenta verde e arroz integral. Olha só que delícia! E depois da pandemia, as vendas aqui aumentaram cerca de 60%. São pessoas buscando uma alimentação mais saudável e também mais consciente. Elas estão realmente buscando, dentro do veganismo, um mundo melhor, mais sustentável, mais qualidade de vida para todos. Além das marmitinhas, a loja também vende salgadinhos recheados de proteína de soja, de frango vegetal, bolos, docinhos. Agora que a gente já sabe que tem um monte de coisa gostosa e vegana, a gente quer saber também da parte nutricional. E aí, Nutri, conta pra gente. Essa alimentação, quando muito diversificada e assim, planejada, ela atende às demandas nutricionais do indivíduo. É lógico que, para isso acontecer, ele não pode simplesmente tirar do seu prato aquilo que ele comia, por exemplo, de carne, ou de leite, ou de derivados do leite ou do ovo. Ele tem que pensar que ele está retirando esses alimentos e o que ele vai colocar no lugar. E quando falamos de veganismo, logo vem na cabeça a questão da proteína, já que as carnes são ricas nesse nutriente. Mas você sabia que os cogumelos também possuem bastante proteína? Olha só essa comparação. Em 100 gramas de carne, temos 21,6 gramas de proteína, sendo que em 100 gramas de cogumelo do tipo portobello, são 26,8 gramas de proteína. A combinação da alimentação, de cereais, de frutas, legumes, verduras, leguminosas secas no seu dia alimentar é que vai garantir essa adequação proteica sem risco nenhum. O único alerta nutricional é com relação aos alimentos ultraprocessados. Não é porque ele é feito de vegetal que ele é saudável, hein? Normalmente a indústria usa inúmeros aditivos alimentares e esses aditivos alimentares, a gente já sabe, traz dano à saúde. Já a suplementação de vitaminas só é necessária em alguns casos específicos. A gente tem um pouco mais de atenção para gestantes, lactantes, crianças, idosos aí, e atletas. A gente faz uma observação um pouco maior, mas não necessariamente a obrigatoriedade da suplementação. Agora o recado é para você que, assim como eu, ama o universo da beleza. Acontece nesse final de semana em São José uma feira que vai trazer as novidades do setor. Ari, conta pra gente. O mercado da beleza está com tudo. De acordo com o Sebrae, o número de empresas abertas já supera o número de empresas antes da pandemia, em 2019. E São José dos Campos recebe a Expo Beleza, a feira que traz aí todas as novidades do mercado e dos produtos. E quem vai passar as informações para a gente é a organizadora do evento, Maria Sandim. Maria, o que o público vai encontrar nesses 3 dias de evento? Nós temos toda a linha para cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, podólogos. O forte está nas unhas hoje também, porque o pessoal quer unhas alongadas, né? E então nós temos bastante, temos maquiagem, tratamento capilar. Nós estamos pedindo 1 quilo de alimento, porque nós doaremos esses alimentos para as pessoas de tratamento oncológico. Quem não trouxer também não tem problema, mas quem tiver um bom coração, que traga, vai ser ótimo. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A entrada é gratuita e a Expo Beleza acontece aqui no ginásio de eventos do Shopping Jardim Oriente. De São José dos Campos, Ariane Caldas. Amei, Ari.
E a tradicional virada cultural SP acontece nesse final de semana em São José. Quem é da cidade estava ansioso para a retomada presencial desse evento, não é? São José vai ter então mais de 24 horas de muita música e cultura de graça. Começa neste sabadão a virada SP Cultural aqui em São José dos Campos e você, morador de São José e de todas as cidades da região, está mais do que convidado para participar. São 27 horas de atrações espalhadas pela cidade. E nós viemos até o Parque da Cidade conversar com Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que trouxe mais detalhes sobre as atrações que estarão presentes em toda a virada. São mais de 40 shows, teatro, dança, muita música, grupos de fora e grupos aqui de São José se apresentando em mais de 24 horas em 15 palcos espalhados pela cidade. Esse aqui é o nosso palco principal, o Parque da Cidade. A gente abre a virada no Teatro Municipal às 17 horas de amanhã e vai até o último show, acontece aqui neste palco às 19 horas, que é o nosso querido Barão Vermelho, aí, com mais de 40 anos de estrada, vai estar se apresentando aqui. Vale muito a pena participar, é tudo gratuito, é uma ação do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Fundação e da Amigo das Artes. Então vale muito a pena vir prestigiar, são mais de 24 horas com várias atividades para todos os gostos. Reforçando a mensagem, todos estes shows e apresentações acontecem em pontos espalhados pela cidade e, melhor, de maneira gratuita. Para você interessado em saber quais shows, quais apresentações acontecem e os locais, basta acessar o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo ou então da Prefeitura da cidade. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Tá aí, gente, que seu final de semana seja incrível, de muito descanso ou de muita diversão, só depende de você. Segunda-feira a gente se vê de novo. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite, um beijo e tchau.